Boa noite, igreja. Foi mais ou menos. Vocês estão melhorando. Hoje de manhã eu ameacei trazer o general de volta para aprender como é que fala bem bom dia. Então, vamos mais uma vez. Boa noite, igreja. Boa noite. Muito bem. Vamos ser assim toda vez, com volume. Sabe, eu creio que até isso agrada o coração de Deus. Ele diz, rapaz, esse povo está aí disposto. Amém? Glória a Deus. Bem, queridos, muito bom estar de volta em casa. Semana passada eu viajei, eu estive ministrando na Escola de Ministros lá em Uberlândia. Também dei um pulo para São Paulo, onde a gente participou do evento de Marcos Freire, ele celebrando 10 anos do seu ministério, e foi maravilhoso. Lá eu tive a oportunidade de ministrar para a organização de pastores lá em Uberlândia, semelhante ao que tem aqui em Aracaju, pastores de várias denominações. Eu tive essa honra de ministrar a palavra para eles. E também no domingo eu ministrei na igreja e tivemos 5 pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Esse sábado nós realizamos mais um seminário anual para os surdos. Nós temos a nossa equipe, intérpretes de surdos, aqui hoje à noite. Temos os nossos amados surdos. Peça para os surdos levantarem a mão, a gente quer honrar a vida dele. Vamos dar uma salva de palmas para os surdos aqui. Salva de palmas em Libras é assim, viu, gente? E no seminário, nós trouxemos um intérprete da Verbo da Vida lá de Brasília. Ele é da Palavra da Fé. Ele ministrou durante esse seminário e nós tivemos 2 pessoas surdas que se converteram também. Então, louvamos a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Por onde a gente passar, o bom perfume de Cristo está trazendo pessoas para dentro do reino. Amém? Glória a Deus. E hoje à noite, eu quero ministrar para vocês dentro de um tema que para algumas pessoas vocês já conhecem, né? Eu quero falar sobre os mandamentos de um casamento saudável, parte 3. Eu disse da outra vez, gente, eu tenho tanta coisa para falar que eu acho que eu vou ter que fazer parte 3. E uma pessoa na porta me cobrou, então eu resolvi também planejar para isso hoje. Eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, quem não pegou nem parte 1 nem parte 2, levante sua mão. Amém. Você estava onde? Não, estou brincando. Estou brincando. Eu sei, porque uma vez foi numa quinta, outra vez foi no domingo à noite. Às vezes a pessoa está viajando, está domingo pela manhã. Eu sei, estou brincando, viu? Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que as coisas que eu ministrei são muito preciosas para a sua vida e para o seu casamento. Inclusive, tudo que eu estou falando aqui é também para pessoas solteiras. Onde estão as pessoas solteiras aqui que não tem vergonha de admitir? Ok. Você solteira que levantou a mão, quantos de vocês querem casar? Levante a mão. Levantou mais mãos do que da primeira vez. Eu não sei como foi isso. Eu acho que tem gente que levantou as 2, né? A vontade de casar está grande, viu? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que eu estou ministrando aqui é totalmente para você. Ao contrário, às vezes pessoas podem achar, isso só serve para quem está casado. Ao contrário, isso aí para você melhor ainda, porque você vai se preparando de antemão. E quando você chegar no casamento, você já vai se livrar de muitos erros que muitos casados aqui cometeram, porque você já vai ter tido uma base bíblica, uma instrução sobre como agir. Alguém pode dizer amém? Muito bem. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre os outros pontos ou mandamentos que a gente tratou nos outros 2 cultos. Eu quero apenas citar
para deixar um gosto na sua boca, para você depois acessar nosso canal no YouTube e assistir. Mas o primeiro mandamento é: não falarás besteira. Importante isso. Segundo, não serás preguiçoso. Terceiro, não gastarás dinheiro à toa. Quarto, não sairás da sua posição bíblica. E quinto, não encobrirás os próprios erros. Então, só por aí, para quem não estava aqui, você já percebe que é bastante material importante para você estar ouvindo e meditando. Mas hoje nós vamos estar entrando em alguns outros pontos, algumas novidades que ainda não foram tocados. Então, o próximo mandamento é: não guardarás mágoas do seu cônjuge. Aleluia. Obrigado pelo entusiasmo. Eu ouvi muita empolgação aqui agora. Eu quero citar para vocês Hebreus capítulo 12 e versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe, no casamento, as mágoas são reveladas muitas vezes em meio a uma discussão, a um argumento, alguma briga verbal. Quando o casal começa a discutir, de repente um deles levanta um assunto que aconteceu 5 anos atrás. Ela literalmente tira do baú aquele acontecimento passado com o intuito de acusar o seu cônjuge com ele no presente. Isso mostra que aquela ferida antiga ainda não foi sarada, que a pessoa ainda carrega a dor daquela decepção que aconteceu lá atrás. Sabe, existe uma frase popular nos Estados Unidos que diz assim: hurt people, hurt people. E a tradução disso é: pessoas feridas ferem pessoas. Uma das razões que há agressão verbal e física em alguns casamentos é porque existem mágoas enterradas e escondidas dentro do coração. Coisas que nunca foram tratadas, coisas que nunca foram saradas. A agressão, escute bem, a agressão é uma reação a uma emoção sem resolução. Amém? Esta passagem fala especificamente sobre uma raiz de amargura. Nenhuma raiz é desenvolvida em apenas um dia. Nós sabemos disso naturalmente pela própria agricultura. Mas uma raiz, ela é formada depois de muito tempo. Uma raiz de amargura descreve uma mágoa que tem sido guardada durante muito tempo no coração, ficando lá, deixado, largada, lá no cantinho da alma, sem nunca encarar de forma madura, de forma específica. E pode ser que passe semanas ou meses, e em alguns casos até mesmo anos, naquela condição. Segundo esse versículo, esta raiz de amargura vai fazer duas coisas. Ela vai perturbar e ela vai contaminar. Ela perturba a alma e o bem-estar da própria pessoa que está magoada.
Porque uma pessoa não pode estar feliz e amargurada ao mesmo tempo. Inclusive, Provérbios 15, versículo 13, diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, a mágoa, ela perturba o bem-estar, a alma da própria pessoa que está a carregando. E segundo, a outra coisa que a mágoa faz é contaminar. Se alguém colocar uma fruta podre junto com outras frutas normais, então aquela podridão acabará apodrecendo todas as outras frutas junto. Ela emite um gás que é chamado de etileno, que acelera o processo de amadurecimento, de apodrecimento nas outras frutas. E é isso que acontece, queridos, também nos casamentos. Quando alguém está cheio de ódio e de amargura, ela libera palavras e ela libera uma frieza que acaba contaminando o seu cônjuge negativamente. Agora, todos nós precisamos saber reagir perante aquilo que nosso cônjuge fala ou faz. Quem aqui está num casamento hoje que o seu cônjuge nunca falou uma palavra áspera com você? Levante sua mão. Nunca, desde que você casou. Se levantar a mão, eu vou impor as mãos em você. Todos nós já tivemos palavras ou gestos que não foi legal, que foi mesmo carnal para com nosso cônjuge. Então, isso não nos justifica que a gente também dê o troco. Isso não nos justifica para a gente também falar agressivamente com a pessoa. Mas quantos sabem que se nunca falar assim, já ajuda o outro? Porque a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas o contrário já vai instigando a pessoa. Então a gente precisa saber reagir. Literalmente, eu poderia ministrar uma mensagem inteira sobre comunicação no casamento e a importância disso. Quantos sabem que a gente precisa saber não somente o que falar, a gente precisa também saber quando falar e como falar. Comunicação é uma arte. E se uma pessoa é casada, ela precisa aprender a arte da comunicação. A gente que ministra ao público, uma das coisas que a gente aprende é que nós precisamos entender quem é o público-alvo. Para quem é que eu estou falando? Por quê? Porque isso vai me ajudar a ser estratégico na minha comunicação. Quantos sabem que se eu vou lá na roça e eu for comunicar com um monte de pessoas lá que nunca terminaram a escola, a maioria não sabe ler, hipoteticamente eu estou falando, e eu vou lá usando palavras eloquentes, palavras assim, bem elevadas da faculdade, quantos sabem que eles não vão entender nada? Inclusive, anos atrás, a gente tinha uma senhora viúva na nossa igreja, que ela realmente, ela não tinha muita formação. E quem estava ministrando lá era um advogado. E ele começou a ministrar e usou cada palavra bonita, cada palavra eloquente. E depois a senhora olhou para mim e disse: eu não entendi nada que ele falou. Quantos sabem que por mais bonita que seja a sua fala, se a pessoa não está entendendo, se ela não está recebendo, não serve para nada. Então a gente precisa saber o nosso público-alvo. E dentro do casamento, o seu público-alvo é o seu cônjuge. Aí eu pergunto, você conhece o seu público-alvo?
Você sabe como é a pessoa com quem você casou? Porque quanto mais você conhece, melhor você pode moldar a sua comunicação. Por exemplo, Edma, eu estou casado com ela há 26 anos. Deus me deu esse presente. Não são 26 dias, são 26 anos. E eu posso lhe garantir que em 26 anos eu aprendi muita coisa sobre Edma. Eu sei coisas que ela gosta, eu também sei o que ela não gosta. Amém? Então, já dentro desse meu conhecimento do meu público-alvo, eu preciso ser estratégico para que a minha comunicação seja na medida que ela pensa, age, gosta, e assim ela deve fazer para comigo. Vocês estão me entendendo? Então, comunicação é muito importante. A gente não precisa necessariamente reagir com o troco daquilo que a gente está ouvindo. Inclusive, um sinal de maturidade é quando a gente recebe, não literalmente, um tapa de um lado e a gente dá o outro lado. Amém? A gente não está retaliando. A Bíblia diz para andar, se a gente deve andar em amor, amar os nossos inimigos, o que dizer ao nosso cônjuge? Aí tem gente aqui que diz, mas o meu cônjuge é meu inimigo mesmo. Então, misericórdia. Aleluia. Não, o seu cônjuge não é o seu inimigo. O seu inimigo se chama Satanás. E se tem um problema dentro do seu casamento, então é porque ele de alguma maneira conseguiu colocar o seu dedo lá dentro. E chegou esta noite para lhe ensinar como fechar a porta no dedo de Satanás. E não permitir que ele venha a destruir a harmonia, o amor e o fluir no seu casamento. Amém? Aleluia. A gente falou no passado sobre aquele dia do seu casamento. Quem lembra? Quem é casado e lembra do dia do seu casamento? A noiva de branco, com aquele buquê lindo. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tudo lindo. Gastou uma nota nas fotos, na filmagem, no local, o melhor bolo, aquela alegria vibrando. Aí eu pergunto, o que aconteceu? Amém? Agora, vocês não somente estão casados, vocês moram juntos. Agora que a alegria deve ser multiplicada. Mas muitas vezes é o contrário. Tem pessoas coçando a cabeça pensando o que foi que eu fiz da vida. Aleluia. E não é assim que deve ser. Deus, Ele nos conduz em todas as áreas da nossa vida. E Ele sabe o primeiro casamento que existiu foi dentro do jardim do Éden. Dentro do paraíso. A perfeita vontade de Deus para todo casamento é que seja um paraíso aqui na terra. Que quando você enfrenta as batalhas do dia a dia, você está derrubando potestades e principados, e você chega em casa, você tem um paraíso de refrigério, com uma esposa, com um marido que te ama, que te apoia, que te levanta, que te abraça, que te ajuda naquilo que você está enfrentando. Esta é a vontade de Deus. E é isso que acontece num casamento maduro que segue os princípios da palavra de Deus. Então, mágoas, às vezes por causa do passado, você pode conversar com pessoas que têm 15, 20, 25 anos de casado e ainda estão amargurados sobre coisas que aconteceram no noivado.
coisas mal resolvidas. E você pergunta, e apóstolo, qual é a solução para este problema? A solução se chama perdão. Todo mundo diga comigo, perdão. Aleluia. Perdoar não é um dom, ele é uma decisão. Quanto mais rápido a pessoa liberar perdão, mais rápido vai poder fluir o amor de Deus no relacionamento. E é esse amor que promove cura, libertação, restauração. Deixa eu dizer uma coisa importante. Eu não sei o que alguns casais já enfrentaram aqui, mas o amor de Deus sara tudo. O amor de Deus perdoa tudo. Quando Jesus estava na cruz, foi nesse momento que ele disse, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, inclusive, aquilo que o seu cônjuge fez 10, 15 anos atrás, é porque a cabeça era outra, a maturidade era outra. Ele errou sim, ela errou sim, porém, a vida progride, a vida muda, e se a pessoa genuinamente se arrependeu, então nós também temos que receber o perdão. Aleluia. Eu sei que aqui eu estou falando de forma abrangente, que tem muitos detalhes, mas é uma coisa que eu sei do amor de Deus, é que não existe nada que Ele não perdoa. Aleluia. E esse é o tipo de amor que está dentro de mim, dentro de você. Eu não poderia dizer isso sobre um casal de incrédulos. É diferente. O seu amor é condicional, é a base de emoções. Mas com os filhos de Deus eu posso dizer, você tem o próprio amor de Deus dentro do seu coração. Você pode liberar esse amor, lavar sua própria alma e abençoar o seu casamento. E eu quero lhe perguntar, porque às vezes pessoas têm essa dúvida. Quando é que você sabe que você genuinamente liberou perdão por alguém? Qual é a prova? Como é que eu posso comprovar que eu realmente perdoei de verdade? Quando você consegue lembrar do mal que foi feito contra você, sem manter ira, raiva ou mágoa no seu coração. Se você conseguir lembrar do ato, lembrar do feito, e seu coração fica livre de ira, é porque você perdoou de verdade. Seu coração está limpo, amém? Então, outro mandamento importante para casamento é não deixarás de fazer coisas juntos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu quero que você veja que Deus caminhava com Adão e Eva, e Ele conversava com eles. Ele passeava com eles, de boa, tendo comunhão. Sabe que Ele não estava com eles para nenhuma tarefa. Eles não estavam trabalhando para Ele, no ministério, no chamado. Não, era um passeio. Na viração do dia, que era a tardezinha, naquele friozinho gostoso, e eles batendo papo um com o outro. Para desenvolver intimidade com alguém, é necessário investir tempo fazendo coisas juntos. Muitos casais fizeram várias coisas juntos no tempo do seu namoro. Mas depois de entrarem no casamento, as atividades a dois começaram a diminuir mais e mais. Tem maridos cuja definição de jantar fora é montar uma mesa na varanda do seu apartamento e comer lá. Algumas pessoas
dizem que não fazem nada com seu cônjuge porque não tem dinheiro para isso. Mas sabe que existem muitas coisas que podem ser feitas sem custo algum? Precisa apenas ter um pouco de criatividade. Por exemplo, passear no shopping. E você diz, mas eu não tenho dinheiro do Uber para ir lá. Vai caminhando que você perde peso, aí fica tudo uma beleza. A maioria está precisando perder peso mesmo. Aí você une o útil ao agradável. Vai passear lá no shopping, no parque. Você não paga nada. Monta uma quebra-cabeça. Você assiste um filme em casa com ela. Há um N de exemplos que você pode fazer coisas que não tem custo. Porque o importante não é a atividade em si, é com quem você está fazendo aquilo. Para alguns casais, a sua vida toda gira em torno do trabalho. Agora, não há problema nenhum em trabalhar muito. Ninguém está aqui para dizer, não, vai trabalhando um pouquinho, embora que você tenha muitas contas para pagar. Não, você pode trabalhar muito, contanto que nas horas vagas, existe um planejamento para fazer coisas juntos como casal. O problema é que muitas vezes falta intencionalidade com esses horários livres quando a pessoa não está trabalhando. Ou seja, ela trabalha muito, chega em casa, não tem nada programado com a esposa, com o marido. Os dois ficam lá no Instagram, no Zap, cansa e aí eu vou dormir. Nem bateram papo, nem conversaram, nem disseram boa noite, como foi o seu dia. Deus está falando com alguém. Existem pessoas que também são workaholics. Essa é uma palavra inglesa que descreve alguém que é viciado em trabalho. Essas pessoas podem até sair do trabalho, mas o trabalho não sai delas. Mesmo em casa, na companhia do seu cônjuge, elas só pensam e só falam em trabalho. Hoje em dia, tem uma gama de pessoas que trabalham em home office. E nesses casos, o cuidado tem que ser redobrado. Porque é muito mais fácil trazer o seu trabalho para dentro de casa, quando você está literalmente dentro de casa. Amém? Quem trabalha em home office precisa estabelecer limites. Uma parte da casa é para o trabalho, mas nas outras partes o trabalho precisa ser proibido. Tem que haver espaços neutros dentro da nossa casa. Por exemplo, o quarto não é para trabalhar. Isso é para mim. Ainda bem que eu vim para o culto hoje. Deus está tratando com o meu casamento. O quarto não é para trabalhar. O quarto é para quê? Para namorar, meu filho. Amém. Se nós não estabelecermos esses limites, então o clima familiar pode ser perdido dentro da nossa própria casa. Isso é muito ruim. Porque, mais uma vez, a casa é o nosso refúgio. A casa é o lugar de escape das pressões que tem lá fora. E quando a gente encontra as mesmas pressões lá de fora, dentro do nosso próprio quarto, para onde a gente irá? Vocês estão comigo? Existem outros casais cuja vida toda gira em torno dos seus filhos. A minha filha está aqui. E eu estou com uma mistura de emoções, porque ela passou quase 3 meses aqui conosco, se preparando para o casamento, e ela vai embora na quinta-feira. Vocês oram por mim? Amém. A gente tem alegria, os nossos filhos são maravilhosos e a gente quer aproveitar cada minuto com eles. Mas sabe que
Um dia, assim como os meus filhos fizeram, os filhos vão sair de casa. E a única coisa que fica é a intimidade que você construiu como casal. Sabe que tem casais que nesse momento do ninho vazio, que quando os filhos vão embora, elas não sabem nem por onde começar? Parece que são dois estrangeiros, falando em línguas diferentes, com culturas diferentes, pensando, meu Deus, meus filhos foram, quem é você? Com quem eu casei? Isso é muito ruim. Sabe o que é isso? Isso é porque durante anos, todo o foco estava nos filhos. A vida gira em torno dos filhos. E eles nunca tiveram o tempo a sós. Eu não preciso negligenciar os meus filhos para poder construir uma comunhão com minha esposa. Eu posso, de forma madura e equilibrada, alcançar as duas coisas. Cuidar bem dos meus filhos, investir neles e também ter tempo com minha esposa. Quando meus filhos eram menores, eles sabem, tinha gente que a semana era puxada demais. Eu trabalhando demais, eu tinha que pregar no domingo. E quem tinha tempo para estudar direito? Tem gente que diz que tem chamado pastoral, diz, olha, eu quero entrar nesse chamado porque eu quero ver o dia que eu estudo a Bíblia e eu oro o dia todo, todos os dias. Eu estou no ministério há 29 anos, eu estou esperando esse dia chegar até hoje. E quem pensa assim não entende o ofício pastoral e tudo que está envolvido. Mas eu lembro, chegando no sábado, meus filhos pequenos, e eu não tinha nada, eu não sabia nem o versículo que eu iria ler para começar a pregação no domingo. E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vou passar esse sábado, que os meninos não estudam no sábado, estudam de segunda a sexta, não tem tempo para fazer muita coisa. Sábado era o dia. Ou eu vou estudar o dia todo para me preparar para pregar para os outros. Ou eu vou brincar com meus filhos. E minha esposa está aqui como testemunho e minha filha também. Quase todas as vezes, eu brincava com os meninos, a gente ia na piscina, jogava tênis, eles brigavam um com o outro. E aí, quando chegava a noite, a mãe dava banho, botava para dormir, eu beijava. E depois, já à noite, eu saía, ia para a minha rede e eu começava a estudar. Virava à noite, estudando e lendo a Bíblia. Mas eu preferi perder o sono do que perder os meus filhos. Vocês estão comigo? Para poder ter a nossa família saudável dentro da palavra, às vezes tem um elemento de sacrifício. E a gente tem que ter sensibilidade para saber quando é para ir e quando é para recuar. Vocês estão comigo? Então, a vida não pode girar em torno dos filhos. E durante essa época, a gente tinha nosso tempo de família, mas a gente tinha também nosso tempo de namoro. Às vezes os meninos reclamavam. Naquela época eu acho que era segunda-feira. Disse, meninos, eu e sua mãe, a gente vai namorar agora. Não, entenda. Quando eu digo namorar, eu digo sair. Né? Para jantar. Fique quieto, viu, gente? Essa é a igreja. É uma igreja. Aí o que acontece? A gente vai sair, vai para jantar, vai fazer alguma coisa junto nosso. Por quê? Porque a gente tem que alimentar isso. A gente tem que estar cultivando a nossa amizade, a nossa cumplicidade. A gente tem que conversar sobre a nossa vida, nossos desejos, nossas aspirações. Amém? Outro mandamento importante para o casamento: não deixarás de dar afeto. Marcos capítulo 10, versículo 16, diz assim: e Jesus, tomando as crianças nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Eu venho de uma família altamente carinhosa. Então, o primeiro lugar que eu aprendi sobre o afeto foi dentro da minha casa. E esse jeito carinhoso de ser
ficou comigo até hoje. Quem aqui já percebeu que eu sou carinhoso? Quem não levantou a mão, vou te pegar depois, viu? Tem visitante aqui hoje à noite. E sabe que, inclusive, quando Edma era solteira, uma das orações que ela fez foi: Senhor, eu quero um marido carinhoso. Me conceda um marido carinhoso. E quando eu cheguei, depois ela disse: eu acho que eu exagerei na oração. Porque aí o homem é carinhoso demais. Eu sou muito pegajoso mesmo. Até brinco com ela, porque às vezes ela tem horas que ela não quer carinho, mas eu quero. E o bom é que eu sou mais forte do que ela. Então eu derrubo ela, seguro, beijo, mesmo ela reclamando, porque o homem tem que mostrar quem é que manda em casa de vez em quando. Os homens podem dizer amém? Tem homem que tem que aprender a derrubar sua casa, sua esposa aqui. Olha, eu lutei 7 anos. Eu vou fazer uma reunião de homens para ensinar alguns golpes. Para você levar a sua esposa e dar carinho quando ela não quer, tá bom? Emma está me dando bronca aqui agora. Muito bem. Eu abraço. Não, eu não... Entenda. Na cama é fofa. Então pode jogar com gosto. Uma vez eu joguei minha própria mãe. Peguei ela assim, joguei plup, e ela... Mas isso é outra história, deixa para lá. Mas sabe que às vezes pessoas, elas criam desculpas por não serem carinhosas. Eu quero eliminar toda e qualquer desculpa que uma pessoa pode ter por não ser carinhosa hoje à noite. Porque as pessoas dizem: olha, porque meu pai... Olha, eu estive lá em outra cidade. Essa semana eu conversei com um pastor. Esse pastor me falou uma coisa que me chocou. Ele tem 48... ele tem mais do que isso. Ele disse que a primeira vez que eu recebi um abraço do meu pai foi quando eu tinha 48 anos de idade. E aquilo mexeu com ele, aquilo marcou ele. E obviamente isso afetou ele de tal maneira até para ele saber lidar com pessoas e ser carinhosos. Mas eu quero lhe contar uma coisa hoje. O seu Pai Celestial, Jesus disse: se você me viu, você viu o Pai. Nós vimos Jesus aqui nesse versículo. É Ele abraçando as crianças. Ele dando carinho para as crianças e as abençoando. Aleluia. Aquilo que você aprendeu com seu pai natural, você pode também aprender com seu pai espiritual. É só questão de decisão, de querer. Vem da mesma forma. E Jesus, ele demonstrava afeto através dos seus abraços. O toque de Jesus, literalmente, a Bíblia diz, as abençoava. Eu gosto disso. Sabe que todo mundo gosta de carinho. Quem aqui gosta de carinho, levante sua mão. Todo mundo gosta. Até Sansão, aquele gigante, forte, poderoso, ele se derretia nos braços de Dalila. Todo mundo gosta de carinho. Quando você dá carinho para o seu cônjuge, você está ministrando bênção para ele. Devemos lembrar também que a lei da semeadura funciona. Talvez tenha uma esposa aqui, seu marido nem veio para a igreja hoje. Ficou em casa, não sei nem se é crente. E você diz: mas eu dou carinho, eu tento, ele não corresponde. Quero dizer para você que tem uma lei da semeadura. Continue dando. Continue dando. Porque aquilo que o homem planta, ele também colherá. Então, o que é que o diabo quer? Ele quer que você se frustre e pare de dar. Bem, já que ele não está correspondendo, eu também não vou dar. Não, você dê com a mentalidade: eu estou semeando e eu vou colher. Aleluia. Tem gente que ficou meio incrédula agora quando eu disse isso. Agora eu quero falar uma coisa para os homens aqui.
Cadê os homens? Misericórdia. Vou dar mais uma chance, porque tem mulher aqui vendo tudo, viu? Cadê os homens aqui no culto? Por favor, viu? Deixa eu te dizer uma coisa. Cavalheirismo, essa é uma palavra? Cavalheirismo cai dentro dessa categoria de afeto. Cavalheirismo inclui coisas como abrir a porta do carro para sua esposa. Abrir a porta da casa para ela entrar. Carregar peso para ela. A gente não está na África, não. A mulher não carrega em cima da cabeça, não. É você mesmo que vai levando as coisas pesadas. Puxar a cadeira para ela na mesa, não para ela cair, mas para ser gentil. Caminhar lado a lado com sua esposa. Quantos homens, quando estão caminhando, eles estão aqui uns 10 metros na frente dela, deixando ela na poeira. Aonde você aprendeu isso, homem? Deus tirou essa mulher do seu lado, e é do seu lado que ela tem que caminhar, de mãos dadas, assim. Com alegria. Aleluia. Esses pequenos gestos, eles geram um grande impacto na vida das nossas esposas. Se você quer que a sua esposa seja uma Julieta, então comece sendo um Romeu. Seja romântico, seja carinhoso. Amém? Quero chamar o grupo de louvor aqui. E enquanto eles estão chegando, eu vou falar uma última coisa para vocês. Um mandamento para casais: não darás lugar ao sexo oposto. Amém? A Bíblia diz em Efésios 4, versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Quero que você pense sobre isso. Aparentemente quantos sabem que Satanás, ele está atacando todos nós? Existe uma guerra espiritual que é real. A Bíblia diz sobre dardos inflamados do inimigo, dos quais nós precisamos o escudo da fé para apagá-los. Então, evidentemente, esses dardos estão sendo lançados contra todos nós. Mas eu percebi que tem coisas que nós mesmos podemos abrir a porta. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Você, eu, não demos lugar ao diabo. Não abre a porta para ele. Não facilita. Seria a mesma coisa de você na sua casa, você deixar a porta da casa escancarada para qualquer um que passe na rua poder entrar e te roubar. Não, faça a sua parte, pelo menos feche a porta, tranca a porta, faça o que está no seu poder para proteger o seu ambiente. Da mesma forma o casamento. Não deixe a porta escancarada, proteja, cuida dessa área. Sabe que muitos conselhos são dados para as pessoas solteiras com relação à forma que elas devem se comportar com o sexo oposto. Mas esses princípios não deixam de existir simplesmente porque a pessoa casou. Os mesmos cuidados que o solteiro deve ter, o casado também deve ter. Muitos casos de adultério aconteceram porque a pessoa simplesmente não vigiou no seu comportamento. A pessoa casada tem que ter cuidado com relação aos lugares que vai frequentar sem a presença do seu cônjuge. Por exemplo, não cai bem uma mulher estar em meio a muitos homens. Da mesma forma que não cai bem uma mulher estar junto com um monte de homens. Eu falei certo ou eu troquei? Também não é legal para uma pessoa casada frequentar um lugar sozinha com outra pessoa do sexo oposto. No mínimo, isso vai poder dar uma aparência do mal. Esse seria o mínimo, sem falar das oportunidades que proporciona para coisas piores.
Agora, talvez a pessoa casada nunca fique sozinha com alguém publicamente, mas no celular ela o faz, mandando mensagens íntimas e particulares para alguém. E com esse avanço da tecnologia e todo mundo possuindo um smartphone, isso tem se multiplicado cada vez mais. Sabe que hoje em dia muitos adultérios é fruto do mau uso do celular, porque tem pessoas que não teriam tanta ousadia para falar algumas coisas pessoalmente, cara a cara, mas pelo celular, parece que ela se reveste de uma ousadia maior. Ela arrisca mais um pouquinho de dar um paquero, de flertar com aquela pessoa. Sabe, outra coisa é que existem toques, como nós já falamos, que são saudáveis expressões de carinho. Mas também existem toques que são mal intencionados. A pessoa casada deve ter cuidado com a maneira que toca numa pessoa do sexo oposto. Não é de qualquer jeito. Independente de ser solteira ou de ser casada, tem um jeito certo e errado de tocar. Tem um espírito por trás daquele toque, que é certo e que é errado. E é muito importante também que a pessoa casada, e eu vou encerrar com isso, que ela guarde a sua mente. Às vezes o casamento tem suas dificuldades, e a pessoa passa a procurar em outras pessoas aquilo que ela acha que está faltando no seu cônjuge. E quando ela identifica alguém que parece ser melhor do que o seu cônjuge, ela começa a imaginar como seria estar casado com aquela pessoa. E sabe, queridos, essa é a brecha que o diabo quer. É isso que dá um grande lugar para ele agir. Porque toda ação é resultado de um pensamento. Inclusive, a palavra meditação vem de duas palavras: meditar e ação. Aquilo que a pessoa medita, por tempo suficiente, vai se transformar eventualmente em uma ação. Se medita a coisa certa, então vai agir corretamente. Mas se medita na coisa errada, então vai quebrar a cara, porque aquilo vai se manifestar. Se alguém quiser blindar o seu casamento de adultério, então comece blindando a sua mente de pensamentos errados. Alguém pode dizer amém? Você recebeu algo de Deus hoje à noite? Então lhe convido a ficar em pé. E se você de fato percebe que Deus falou com você, que Ele te trouxe para uma reflexão, e que talvez até você mesmo percebe alguns ajustes que precisam ser feitos, eu quero lhe dar uma boa notícia. O ministério divino nunca foi e nunca será para condenar. Deus nunca revela algum erro para depois bater a cabeça com ele. Se Ele mostrar, é para que você entenda que aquilo está fazendo mal para você. Aquilo é um impedimento, aquilo precisa ser resolvido. E Ele é tão bom que Ele não somente revela, mas Ele te dá graça. Ele te dá força para vencer, para resolver. Há uma unção do Espírito disponível nessa noite para alcançar decisões. Vocês estão comigo? A unção vai fluir a partir da decisão. Quando a pessoa tomar a decisão, vai vir sobre ela a unção. E Ele vai te ajudar. Eu quero que você levante suas mãos a Ele agora. Eu quero orar por você. Meu Pai, eu quero te dar graças, porque verdadeiramente o Senhor falou para pessoas casadas e para pessoas solteiras. O Senhor ministrou
aos corações. Eu creio, Pai, que foi sob medida na vida de muita gente aqui. E para cada Pai, que percebeu uma área, ou mais do que uma área, que precisa ser corrigida, que precisa ser melhorada, nesse momento eu oro, meu Pai, para que haja no coração dela disposição e determinação de mudar, de fazer a sua parte. E nesse momento eu oro para que a unção do Teu Espírito, a graça de Deus, venha sobre eles, fortalecendo-os, dando sabedoria, ensinando-os como melhorar naquela área, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, casamentos saudáveis, casamentos aonde houve mágoa sendo restaurados pelo poder, o Teu amor prevalecendo dentro desses lares. Eu declaro um equilíbrio dentro das casas. E para cada solteiro agora, eu libero uma palavra de bênção. Eu declaro em nome de Jesus a pessoa certa chegando na sua vida. Pai, que o Senhor esteja protegendo esses solteiros de pessoas más e mal intencionadas, e que o Senhor faz chegar, assim como fez Eva chegar até Adão, que seja assim na sua vida. Eu abençoo eles. Eu declaro que essa igreja é uma igreja cheia de famílias bem estruturadas, de famílias que se amam e que servem a Deus juntos. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz amém.